Bom dia, companheiros, companheiras, irmãos, irmãs, que nos assistem pelo nosso canal do NERJ, por meio do YouTube. Como a nossa companheira já me apresentou, eu sou Odete e vou falar um pouquinho, fazer o comentário evangélico dessa manhã tão boa, tão maravilhosa, que Deus nos deu a oportunidade da vida e de estarmos aqui presentes. Hoje, pessoal, eu vou falar um pouquinho do Evangelho segundo o Espiritismo, do capítulo 8, Bem-aventurados os puros de coração. Os itens 8 também, 9 e 10, trazendo o subtítulo Verdadeira Pureza e Mãos Não Lavadas. Então, o Evangelho, a gente tem que degustar, né? Degustar para entender e colocar dentro de nós. Colocando dentro de nós, fazendo a nossa reforma. Então, quando a gente lê verdadeira pureza e mãos não lavadas, ainda mais no momento que a gente vive falando de mão não lavada, a gente já está relacionando uma coisa com a outra. E por isso, a necessidade da gente degustar, né? Degustar, porque pior que a dúvida é o erro. Então começa o Evangelho de Jesus com esse título. O que é a verdadeira pureza? A pureza do coração, né? O homem de bem. E as mãos não lavadas? Ele não está falando se a gente lavou a mão ou não, que vai mudar alguma coisa. Está relacionado ao ensinamento seguinte. E diz o Evangelho segundo o Espiritismo. Então chegaram uns escribas e uns fariseus de Jerusalém e foram dizendo o seguinte: por que os teus discípulos, dizendo a Cristo, Jesus, por que os seus discípulos, eles violam a tradição dos antigos? Quem eram os fariseus? Quem eram os escribas, né? Os escribas, eles eram mestres que aplicavam a lei naquela época, aplicavam também a lei ou Torá, né? E quem que eram os fariseus? Os fariseus eram sacerdotes que participavam das apresentações cerimoniais religiosas e alguns rituais, mas eles não eram obrigados a ser sacerdotes. Eles participavam, né? Então a gente percebe que eram pessoas de uma certa elite naquela época. E assim esses irmãos questionaram Jesus e por que eles estavam violando a tradição. Que tradição os discípulos de Jesus estavam violando, que naquele momento específico estavam questionando? Eles tinham os hábitos, né, os fariseus e os escribas, de lavar as mãos antes de comer. E o irmão ou a irmã que não lavasse as mãos eram considerados homens imundos, né? Nós não estamos falando aqui se lavar as mãos ou não antes de comer, é uma questão de higiene, vai transmitir. Não, ele era imundo, imundo no sentido de ser imoral. E aí Jesus, né, disse, olha, se eles estão violando a lei, que não lavando as mãos, mas eles não estão violando a lei moral, né? Então continuou o Jesus dizendo, e vós também, por que vós transgrides e violam o mandamento de Deus? Falou profundo, né? Os meus discípulos estão transgredindo a tradição de lavar as mãos e são considerados por vocês imundos. E vocês que transgridem a lei moral são o quê? Ficaram sem resposta. Continuou Jesus dizendo, porque Deus disse,
Honra teu pai e honra a tua mãe. E o que amaldiçoar o seu pai ou a sua mãe vai morrer de morte. Morrer de morte? Jesus, o que é morrer de morte? Todo mundo morre de morte. Por isso a necessidade de degustar o Evangelho, a leitura do Evangelho. Significa o seguinte: vai criar uma dívida para reparar. Então essa morte não quer dizer que ele vai morrer, não, ele vai criar uma dívida, em algum momento terás que reparar, não é? Então morrer de morte aqui é nesse sentido, de reparar aquilo que nós violamos perante a lei divina. E continuou dizendo o seguinte: e outros, porém, dizeis, qualquer que disser, por certo, que tal não honrará o seu pai e a sua mãe, assim é vós feito perante o mandamento de Deus. Se você não honrou o pai e a mãe, então você também está violando o mandamento do Pai maior, que é Deus. Eu vim e trazer os ensinamentos de Deus. E você que é tão preocupado, fariseu, em aplicar a lei, e você que é tão preocupado, escribas, em ser mestre, aplicar a cultura, está violando a lei moral. E aí continuou, né? Esse povo, ele honra com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. É fácil falar, é fácil adorar, mas e o coração? E a nossa prática? Quando fala do coração também é simbólico, né? Porque a gente ama por inteiro. A gente tem que colocar essa prática, tem que colocar em prática, amar os nossos familiares. Vamos primeiro amar a gente. Isso não é egoísmo, né? Amar primeiro, aprender a técnica, amar o nosso pai, a nossa mãe, a nossa esposa, o nosso filho, o nosso irmão, amar os nossos vizinhos. E aí a gente vai criando uma dimensão de amor, vai expandindo, porque é o mandamento maior, não é? Amar. Bom, continuando o Evangelho de Jesus, também vós que estáis ainda sem inteligência, não compreendeis que tudo que entra pela boca desce ao ventre e se lança depois em algum lugar, aquilo que entrou pela boca? Mas as coisas que saem da boca vêm do coração. E essas são as que fazem o homem imundo. Então, não o que entra pela boca dele que o faz imundo, mas sim o que sai pela boca. Aquele que estava pregando a lei para as pessoas que às vezes nem compreendia tanto o que estava sendo dito por aquele que pregava a lei. Será que ele não estava pregando ou então manipulando a verdade a favor de um chefe de Estado, a favor dele, a favor daquilo que não moralmente ele estaria crescendo? Questionou Jesus, né? Recentemente, passou pelas redes sociais, eu vi uma história que em frente a um grande restaurante, uma grande avenida de um bairro rico, estava um menino de aproximadamente 16 anos vendendo água no farol. E aquele pessoal do restaurante, por aquele menino estar mal vestido, pálido, começou a incomodar-se com a presença daquilo ali, daquele irmão, e chamou a polícia, né, para resolver aquela questão, que tirasse aquele irmão dali que incomodava os clientes, ficando com medo, achando que era um assaltante e tal. E a polícia então chegou. Quando a polícia chegou, encontrou aquele menino franzino, amarelo,
desnutrido, e o policial perguntou: qual é o seu nome? Ele disse: fulano de tal. O que você está fazendo aqui? Ele disse: eu estou vendendo água. Quantas águas você vendeu? Nenhuma garrafa. E ele disse: você consome drogas? Não. Eu estou com fome. Desde ontem que eu não comi nada. O policial pegou o pacote de água que aquele menino vendia, colocou sobre a calçada, pegou o menino pelo braço, levou na pizzaria ali perto e falou: coma a pizza que você quiser. E ele comeu uma pizza inteira porque ele estava morrendo de fome. Quando ele terminou de comer a pizza, o policial falou: você tem quantas garrafas d'água nesse fardo? Ele disse: eu tenho tantas, eu não vendi nenhuma, todas. O policial falou assim: por quanto você vende cada garrafa? Por tanto. Então, esse valor multiplicado por todo o seu fardo dá X em dinheiro. Isso, eu não tinha feito as contas, mas eu acho que o senhor está certo. Então, toma o dinheiro da sua água. Esse dinheiro você compra outros fardos e continue vendendo. Entrou na viatura e foi embora. E alguém ali filmando o que aquele policial estava fazendo. E no dia seguinte, o policial voltou, passou por ali, fazendo a sua ronda diária, e viu o menino: oi, tudo bom? Ele disse: com aquele dinheiro que o senhor me deu, eu já comprei 2 fardos. Vendi aquele e já estou no terceiro. E alguém que continuava filmando foi lá perguntar para o policial. Ele falou: não, eu quero continuar no anonimato. Aquele policial podia ter chegado ali, feito o que aquele rico restaurante queria que ele fizesse, e quando chamou o policial, eles sabiam muito bem que ele estava vendendo água, mas não sabiam, não quiseram saber que ele estava morrendo de fome há 2 dias. E chamou alguém que era para reprimir alguém que já estava correto. E o que o policial fez? Mudou a vida daquele menino, pelo menos inicialmente. Então, meus irmãos, o que é que Jesus veio ensinar que o nosso Pai quer de nós? A verdadeira pureza. E ele completa com o título da lição: e não mãos lavadas. Com isso, ele não quer dizer que não precisa lavar as mãos para comer. Nós estamos no momento que a ciência nos oriente que lave bem as mãos, não só para comer, mas todas as vezes que é necessário. Vamos seguir a regra da ciência, mas vamos também degustar o Evangelho de Jesus. Título lindo: a verdadeira pureza. E mãos não lavadas. Eu convido a todos, né? O nosso tempo aqui é curto, e eu vou cronometrando aqui o nosso horário, para a gente não ultrapassar o horário dos nossos irmãos que vêm a seguida, para completar o nosso trabalho, porque o nosso trabalho é ao vivo. A assistência espiritual, os irmãos da espiritualidade se fazem presente. Então, nós temos que agir com caridade. E a lição, meus irmãos, termina dizendo o seguinte: não é suficiente ter a aparência de pureza. É necessário, antes de tudo, ter a pureza de coração. Então, sabemos que essa pureza aparente, todos de nós, é fácil ter. É muito fácil, né? Ter aparência, falar, papapá, é fácil. E até passar aos olhos dos outros que a gente tem essa pureza. Mas não é essa pureza que o mestre vem ensinar para que temos. A nossa caminhada aqui continua no dia a dia para que a gente vá praticando
a cada dia essa pureza de coração. O exemplo do Cristo veio e deixou todos os exemplos, todos. Não precisa a gente criar novos. Quando a gente vê o exemplo desse policial que nós acabamos de citar, ele está exercitando o exemplo do Cristo. E o outro irmão que fez uma outra atitude de pureza também está exercitando. Está exemplificando para nós como a gente deve ser, como a gente deve agir com o coração puro e como devemos ser o verdadeiro homem, mulher de bem. E é esse o convite do Evangelho de Jesus de hoje, que convida todos nós para sermos um homem e uma mulher de bem. Um bom domingo a todos e muito obrigada por ouvir um pouquinho da palavra do Cristo e do ensinamento do Evangelho de Jesus segundo o Espiritismo. Fiquem com Deus.